Olá para vocês, já tem um tempo que eu não passo aqui e resolvi passar hoje, acabei de chegar de uma caminhada. Então, durante a caminhada eu fiquei refletindo algumas questões e tem um tempão que eu não passo para dividir com vocês as experiências, né? Dessa história aí de superdotação e altas habilidades. E aí, me ocorreu hoje falar um pouco, assim, desse universo que parece que foi criado um universo assim, né, aonde foram lotados pelos superdotados, pelos divergentes, neurodivergentes e tudo mais. É muito engraçado isso, porque há um tempo atrás eu já falava nisso. Gente, parece que veio um disco voador, desceu e deixou aqui. Mas nem eu mesmo podia crer que talvez eu estivesse dentro desse grupo. E aí, assim, é importante, sabe? Na medida que o tempo vai passando, eu fiz agora um ano que eu descobri que, assim, eu ainda, primeiro, eu permaneço com dúvidas. Eu acho isso tudo ainda é, muito testável, sabe? Você vai lá, faz os testes, e eu acho que o ser humano é mais do que isso, sabe? Então, realmente nos últimos meses eu fui operando uma mudança na forma de olhar para isso, essa questão de dotação, habilidades e tudo mais. E eu também, durante esse período, né, eu passei alguns momentos de bastante sofrimento, né, porque como a gente já viu, a gente volta no tempo quando a gente recebe a indicação e a gente meio que vai fazendo uma revisão de cada episódio que a gente viveu, ou pelo menos os mais marcantes, e a gente percebe que foram mais dolorosos do que a gente imaginou, ou foram dolorosos porque a gente não sabia a nosso próprio respeito o quanto aquilo nos afetava profundamente. Então, essa medida do profundo é que eu acho um grande desafio, porque algo acontece e cada um vai ser impactado de uma forma diferente, uns mais, outros menos, não é isso? E, e no meu caso especificamente, em geral, eu sou sempre muito impactada, eu tenho uma hipersensibilidade muito grande. Então, paralelo a isso, eu precisei de ajuda de profissionais, sabe? Outros, para poder me dar apoio, para me explicar, para eu poder dividir. E durante um ano eu me dediquei a isso, a esse ano. Agora eu dei um chega. Falei, gente, chega, chega. Eu já entendi o que já vi inúmeros filmes, já li alguns livros, já entendi o que é, já entendi essa parcela, mas agora eu resolvi voltar a ser um ser humano, sabe assim? E dentro desse ser humano que eu estou resolvendo voltar, claro que ainda tem umas resmas aqui, que de repente eu me pego sentindo, tendo uma sensação na minha barriga, por exemplo, de medo. E aí eu falo, epa, o que é que é? Eu estou dialogando, né, com esse medo, que tem a ver, né? Então, hoje, por exemplo, eu estava caminhando e tendo essa sensação. E aí eu fiquei lembrando de várias situações na infância em que eu tive a mesma sensação e não tinha acolhimento, porque na minha casa são quatro, né? E minha mãe e meu pai envolvidos o tempo inteiro com quatro crianças. Então, o quanto que eu cheguei à conclusão enquanto eu caminhava de que eu fiz duas coisas, eu usei dois mecanismos. Eu enfrentei coisas até agora, eu enfrentei coisas sem olhar para o meu medo, não podia olhar, pera lá, se eu olhar não vou, eu tenho que ir e tenho que fazer, veja bem, o verbo é tem que, né? E em outras circunstâncias que emergem às vezes na minha memória, eu vejo que o medo me impediu. Eu tenho uma passagem muito engraçada que ela também estava vindo enquanto eu caminhava, que o meu pai, eu bem pequena, com meu irmão abaixo de mim, que era corajosinho, teve um parque aqui na cidade do Trem Fantasma.
Era um tipo de brinquedo desses comunitários que você entra e tem um monte de coisa lá dentro pendurada, que te dá a ideia de teia de aranha, de monstro, de vampiro, de um monte de coisa, morcego. E eu tava louca pra ir, mas com medo, com medo, com medo, com medo, com medo. Aí eu falava que eu queria ir com ele e não decidia, e não decidia. Uma hora falou, pô, mas decide. E aí eu fui meu pai e ele. E na hora que a gente entrou, o meu pavor era tanto que eu fechei o olho e passei o trem fantasma todinho sem ver nada. E aí, quando saí de lá, meu pai dava gargalhada, falando: pô, você passou o trem todo e não viu nada? Olha só, o Fabiano super curtiu, meu irmão, super aproveitou. Então, numa hora dessa, eu precisava era de um acolhimento, né? Do tipo assim, não dei conta, ou de um encorajamento. Vamos, abre, abre, não tem nada demais, você vai aproveitar. Não teve nenhuma coisa nem outra. A solução que arrumou fui eu mesma não vendo nada, né? Ele curtiu o trem fantasma e eu não. Então eu acho que essa cena do trem fantasma, ela fala muito de muitas coisas que a gente vive, né? Até o dia de hoje, adultas, coroas, já, ainda mais nós que fomos diagnosticadas não, fomos indicados como tardios, né? Porque de repente você se pega numa situação, bate o medo e você fica, eu enfrento ou eu evito, né? Eu enfrento ou eu evito. E aí, de repente, me ocorre o caminho do meio, que é ir enfrentando sem evitar e sem me maltratar. Eu acho que esse processo é fundamental e eu queria muito dividir isso com vocês. O quanto que situações, sejam elas passadas ou sejam elas atuais, em que a gente, pela nossa hipersensibilidade, pela intensidade com que a gente sente as coisas, a gente sente muito, o quanto que a gente tem que fazer o exercício do meio, né? Nem deixar de enfrentar, nem deixar o medo engolir, né? Porque o medo é um medo infantil que a gente vai e deixa aqui dentro, e dentro do nosso cérebro ele continua ativo e ele volta na forma infantil. Então a gente tem que tomar um cuidado e dizer para ele: por que você está aí? Vamos conversar, sabe? Tá bom, então eu vou, vamos junto, né? E nem evitar, porque evitar também nos frustra, porque aí a gente não conseguiu dar uma sensação de fracasso. Então, esse é o primeiro tema que eu queria falar com vocês. E o segundo tema é o da medicalização, que é uma coisa também que eu já percebi, sabe? Os médicos, de uma maneira geral, sabe, os profissionais da área de saúde não estão preparados, não é só médicos, não. Psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, está todo mundo precisando estudar essa matéria, sabe? Aliás, ela tinha que ser inclusa no currículo, porque na hora que a gente está vivendo um momento difícil, eles não sabem como lidar com a gente. Eles lidam de um jeito como eles lidariam com qualquer pessoa, o que a princípio é natural, né? Tudo isso é muito novo. Mas, por exemplo, eu já tenho uma tendência muito grande à hiperexcitação, então eu não posso com nenhuma medicação que me excite mais. Então, eu avisei, por exemplo, eu tive uma experiência que eu avisei o médico, falei, ó, eu não posso. Ele, eu tive o cuidado de mostrar o meu teste para ele, explicar que eu tinha essa situação, mas não adiantou nada. Ele me medicou e ao medicar, a medicação me causou exatamente uma hiperexcitação que depois demorou para passar e eu sofri bastante. Então a gente tem que ficar atenta, porque assim, a gente tem que chegar e pôr meio que a boca no mundo para que eles possam compreender, né, que eu acho que isso tudo é muito novo, volto a falar, mas assim, é hora da medicina olhar, é hora das outras ciências da saúde todas olharem, sabe? E na medicina, às vezes, a gente precisa, às vezes, dependendo do que a gente está passando, a gente precisa às vezes a gente tem um ponto alto de ansiedade, às vezes a gente tem um ponto alto de angústia, e a medicina tem que ajudar a gente a fazer essas travessias.
Então, vai se medicando, sabe, tudo meio que de qualquer jeito, e assim, ou qualquer jeito não, desculpa, vai se medicando como se estivesse se medicando uma outra pessoa que tem um funcionamento né, neuronal igual a todo mundo, a grande população. Então, é uma coisa também que eu vejo que agora já estão emergindo uns poucos profissionais dispostos a estudar, uns poucos profissionais já inclusive atuando dentro dessa área nossa, mas ao mesmo tempo, como tudo é muito novo, é uma coisa meio elite, assim, sabe? Não é fácil, não. Normalmente são consultas que não são muito baratas e que ainda não dá acesso, né, ao povo mais simples de repente ter um profissional que entenda de habilidades, altas habilidades, habilidade tardia e as demais patologias mesmo, né? Que é o autismo, o TDAH e tudo mais, que possam contribuir para que a gente faça algumas travessias de uma maneira mais acolhedora, tá? Então é uma coisa também nova que veio na minha cabeça, essa percepção da questão da medicalização, né? Do que se dá de remédio quando na hora que você vai se consultar. Ficam essas duas experiências para vocês, mas essas duas eu acho que são experiências importantes da gente lidar com as nossas emoções na tentativa de fazer o caminho do meio, né? E esse segundo item, que nesse meio tempo todo que eu deixei de fazer vídeos, eu percebi essa questão da relação nossa com as medicações. No livro que eu sempre indico aqui, né, que é Deus Zebra, lá tem inúmeros depoimentos e a maior parte dos depoimentos que são adultos, né, falam das medicações, sabe? Falam de que foram medicados, como se fosse depressão, como se fosse bipolaridade, até porque essas categorizações, elas ainda não estão muito nítidas. E pegando um gancho ainda para terminar na palavra categorização, assim, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, sabe? Eu sempre fui assim, como psicóloga na clínica, eu nunca me preocupei muito com o diagnóstico em si, né? Se alguém chegava já com diagnóstico, ele era um norte para mim, ele era uma referência, mas eu nunca me prendi aos diagnósticos, eu sempre olhei a pessoa. E aí, assim, eu estou numa fase em relação a essa questão de altas habilidades e superdotação em que eu quero, sabe, assim, eu quero ser só comum, um ser humano, só isso que eu quero, né? É uma etapa nova que eu estou entrando agora de me humanizar e de entender que eu sou apenas uma humana diferente, como cada humano que está nesse planeta é diferente. Ficam aí esses recados, tá bom?